Aula 3. Doutrina. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. As doutrinas cristãs podem ser descritas como um conjunto de regras de fé para o bom exercício da nossa vida e ministério, e sua fonte deve jorrar única e exclusivamente das Sagradas Escrituras, e jamais da mente ou estilo de um homem. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. A sã doutrina. Essa matéria se ocupa especificamente com o ensino dos fundamentos e bases do cristianismo na sua forma bíblica, pois é sabido que há muitas doutrinas sendo ensinadas, porém, não possuem absolutamente nada de bíblicas. São, na verdade, frutos da obstinação e jactância humana. Não é sem motivo que há hoje, nos nossos dias, tanta confusão e disputa no meio cristão. O que é doutrina? Em termos gerais, a palavra doutrina serve para descrever um conjunto de regras normativas ou ainda de princípios fundamentais de uma crença, filosofia, cultura, etnia e etc. No entanto, a pergunta adequada para este estudo é: o que é doutrina cristã? As doutrinas cristãs podem ser descritas como um conjunto de regras de fé para um bom exercício da nossa vida e ministério, e sua fonte deve jorrar única e exclusivamente das Escrituras, e jamais da mente ou estilo de um homem. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. A doutrina cristã é, em suma, a declaração das crenças fundamentais dos genuínos discípulos de Cristo, os princípios universais e imutáveis em que estes pautam suas vidas, aquilo em que os cristãos devem crer e ensinar. As doutrinas apresentam os ensinos deixados por Jesus à sua igreja, e esses ensinamentos foram largamente praticados e ensinados pelos seus apóstolos. Por isso, a Bíblia é a única autorizada a discorrer sobre o assunto relacionado à doutrina cristã. Diante disso, toda doutrina que não se encontra fundamentada na palavra divina deve ser desconsiderada. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes alguns que não ensinem outra doutrina. Diante do que até aqui vimos, percebemos claramente que o doutrinado é aquele que foi ensinado a seguir o Mestre, Jesus, e foi instruído a se comportar como Cristo. Neste aspecto, a doutrina tanto pode esclarecer sobre a vontade divina, quanto levar alguém a praticá-la. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Doutrina cristã, etimologia. Como vimos anteriormente, o termo doutrina é genérico, podendo se aplicar a inúmeras realidades. Porém, em termos bíblicos, doutrina cristã é
princípio fundamental e suficiente do cristianismo. Saber ou ensino com respeito às normas cristãs. Sistema ou ciência do Evangelho de Cristo. Regras de fé que convém dar aos cristãos. Doutrinar no cristianismo. Etimologia. Instruir com os ensinamentos de Cristo. Ensinar com o Evangelho. Desenvolver as ideias de Jesus. Ministrar os princípios cristãos. Encaminhar os recém-conversos à vida de Deus. Por que estudar doutrina? É importante dizer que o desconhecimento do Evangelho, doutrina bíblica, é a principal causa das heresias. A ignorância com respeito aos escritos sagrados tem sido a principal responsável pela entrada de tantos costumes, regras, fardos e esquisitices na igreja. Em contrapartida, é o conhecimento da doutrina que levará uma igreja a se desenvolver de forma saudável. Diante disso, não é somente importante conhecer as doutrinas, mas também aplicá-las ao viver diário, pois são elas que moldam e dão forma à genuína Igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Os que procuram assim viver se tornam esclarecidos quanto à vida de Deus, tendo os olhos abertos para as mais profundas verdades do Evangelho. Quem rejeita as doutrinas permanece em cativo e refém dos heréticos. Se assim for, como poderão trilhar o caminho da cruz? São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Estudar doutrina bíblica é importante, sobretudo pelo fato de muitas pessoas possuírem uma ideia errada com respeito ao que seja doutrina. Tal palavra tem sido associada atualmente a comer ou deixar de comer, usar ou deixar de usar, fazer ou deixar de fazer e etc. Doutrina, no entanto, está longe desses pensamentos. Costumes, usos, cultura, hábitos e tradições ficariam mais bem encaixados nos assuntos relacionados ao testemunho cristão, pois, na verdade, podem ser uma forma de expressar a boa conduta de um homem de Deus, mas não a doutrina cristã. Já aprendemos anteriormente que o Evangelho de Cristo não admite que absolutamente nada ou ninguém, muito menos costumes e tradições, concorram com a salvação pela graça oferecida por Jesus. Se este for o caso, a sã doutrina estaria sendo escarnecida e desvalorizada. E nenhuma razão haveria para Deus nos ter deixado a Bíblia Sagrada. É preciso entender este assunto sem ressalvas, deixando de lado os interesses denominacionais e culturais, e até mesmo aquilo que pensamos ser o certo. A verdade com respeito ao Evangelho não deve advir da mente humana, ainda que sincera e honesta, mas sim das doutrinas que o próprio Evangelho apresenta. Pois, se assim não for, seria mais proveitoso abandonar os ensinamentos bíblicos, visto não precisar me guiar por eles. A Bíblia é enfática ao afirmar que absolutamente ninguém, nem um anjo do céu, pode alterar o conteúdo do Evangelho. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A doutrina bíblica gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina bíblica. Anônimo. Qual é a importância das doutrinas? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Infelizmente, muito se tem questionado sobre ser ou não necessário estudar as doutrinas. Isto é algo tão imprescindível e urgente que nem sequer deveria ser questionado. Tal importância se dá, sobretudo, por nos fornecer um sólido alicerce, onde precisamos nos firmar para se obter uma harmoniosa vida cristã. Todos os requisitos e normas necessários para se tornar portador de uma vida espiritual autêntica afluem das doutrinas bíblicas. Conhecer as doutrinas e estudá-las é importante, pois nos conduz a uma vida abundante, nos leva a cumprir nossa missão como igreja, nos habilita a batalhar em defesa da fé cristã, nos capacita a instruir a outros no conhecimento da verdade. Doutrina versus costumes. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Doutrina procede de Deus. Costumes procede de homens. Doutrina agrada a Deus. Costumes agrada a homens. Doutrina imutável. Costumes mutável. Doutrina beneficia a Igreja de Jesus em todos os aspectos. Costumes beneficia denominações humanas. Doutrina universal. Costumes regional ou nacional. Doutrina princípio. Costumes preceito. Doutrina verdade absoluta. Costumes uma verdade relativa. Doutrina liberdade. Costumes fardo. Doutrina vida abundante. Costumes desgosto e frustração. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Como estudar doutrina? Neste trabalho aqui apresentado, as principais doutrinas estão agrupadas de forma a lhe fornecer uma visão panorâmica da fé cristã. Essas lições de caráter doutrinário seguem uma evolução que inicia demonstrando o imenso valor da Bíblia, decorre por vários princípios cristãos, finalizando com uma lição sobre a importância de transmitir o que se aprendeu. É importante que se estude cada lição apresentada nesta obra cuidadosamente e na dependência e temor do Senhor, jamais tendo em mente aprender para menosprezar os menos preparados ou o acúmulo de informações somente. Antes, porém, visando a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. É preciso voltar-se humildemente para as Escrituras e estudá-la, com oração e zelo, a fim de que o Espírito que a inspirou nos leve ao conhecimento da verdade, nos fazendo
lembrar das palavras do Mestre. Nas doutrinas cristãs estão tesouros insondáveis que nos permitirá ter experiências maravilhosas com Deus e uma vida abundantemente satisfatória. Por isso, nunca deixe de estudá-las. Dessa forma, estará caminhando em direção ao centro da vontade divina. O desejo de Deus é que cresçamos em conhecimento e sabedoria, pois somente assim iremos tocar profundamente a vida dos nossos semelhantes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.